várias mensagens de telespectadores perguntando: Carla, eu quero ver essa entrevista. Já passou? No nosso IG tinha várias pessoas perguntando e aqui no nosso WhatsApp também. Estou falando isso porque eu recebendo essas mensagens, viu, doutor Anatólio? Fiquei realmente muito surpresa, porque é um tema bastante recorrente nos consultórios médicos e enfrentado, inclusive, por muitos casais, que é a infertilidade. E junto do diagnóstico vem sempre a dúvida: qual é a causa desse mal? Tem cura ou tratamento? Então, sobre isso, a gente vai conversar a partir de agora com o ginecologista Anatólio Borges. Boa noite. Boa noite, Carla. Prazer estar aqui. Uma boa noite a todos os telespectadores. Como eu disse, sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Bom, e eu fiquei realmente assim bem surpresa quando eu abri ali o nosso WhatsApp, eu vi várias mensagens, inclusive eu convido aí os nossos telespectadores para participarem dessa entrevista ao vivo aqui comigo. Vocês podem mandar pergunta, tá? Podem tirar as suas dúvidas. O doutor Anatólio está aqui comigo para tirar todas as nossas dúvidas. Eu, inclusive, já vou iniciar a entrevista aqui com ele perguntando sobre o que é a infertilidade feminina. Então vamos lá, quando é que a gente considera que nós temos uma dificuldade de engravidar? Quando é que a gente considera que aquele casal tem um problema de infertilidade? A gente considera que um casal tem um problema de infertilidade quando a mulher com menos de 35 anos está há mais de um ano tentando engravidar. E na mulher acima dos 35 anos, a gente reduz esse tempo de 1 ano para 6 meses. Então, um casal que está com esse tempo, tendo relações frequentes, sem usar nenhum método, e a gravidez não está vindo, ele é diagnosticado com infertilidade. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, como eu falei, é baseado no tempo. No tempo, né? Mas as causas da infertilidade, aí sim a gente necessita de investigar o casal. Ou seja, a gente vai realizar exames nesse casal, nesses dois, e tentar descobrir aonde é que está o problema. Quais são, assim, as causas mais comuns, hein, doutor? No lado feminino, existem algumas causas que estão muito presentes hoje. Talvez pela mudança do estilo de vida da mulher hoje, a mulher hoje ela busca ter uma independência maior, sim, ela está inserida no mercado de trabalho, ela estuda, enfim, ela tem algumas demandas que antigamente não eram tão comuns. Sim. Então a mulher ela retarda o desejo de engravidar. E aí vem um problema. Diferente do homem, a mulher ela tem tempo para engravidar, né? A fertilidade na mulher ela passa mais rápido do que no homem. Então hoje uma das principais causas de infertilidade na mulher é realmente a falência ovariana. Então os óvulos vão acabando, o tempo vai passando, os óvulos vão acabando e ela vai sendo mais difícil dela conseguir engravidar. Inclusive, doutor Anatólio, essa é algo que eu questiono muito com algumas amigas minhas, que falam assim: já estou com mais de 35 anos. E aí eu digo assim: menina, cuida. Cuida, porque o tempo para nós mulheres, ele realmente é bem complicado, né? Então, assim, a mulher chegou aos 35 anos de idade, ela nunca teve filho, ela tem que começar a se preocupar, sim. Mas aí tem uma solução também, ela pode congelar o óvulo. Perfeito, Carla. Isso e mesmo. eu sempre falo para as minhas amigas que não querem engravidar, ou que não tem um parceiro e que acha que ainda não está no tempo. Eu digo: então tá, não tem problema, mas congela os teus óvulos, né? Se programa, né? Se programa. Eu costumo dizer, faz a poupancinha ali, guarda os óvulos para no futuro você poder utilizar. Os óvulos, eles ficam, podem... Não tem um tempo exato para dizer assim, olha, só pode congelar por 5 anos, 6 anos, 10 anos. A gente tem relato de gravidez com mais de 5, 6, até 10 anos de congelamento, tanto de óvulos como embriões. Entendi. Então, é um planejamento. Hoje, a gente se planeja basicamente em tudo que vai fazer, né? A gente planeja a viagem, a gente planeja a construção de uma casa, a gente planeja o casamento, né? Uhum. Então, por que não planejar a fertilidade? Ou seja, planejar realmente, já que não vai ter um filho agora, planejar quando for ter, né?
e não perder essa oportunidade, que é Sim. congelar o óvulo ainda jovem. Inclusive, doutor Anatólio, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre este assunto, porque é algo que eu debato muito quando eu converso com as minhas amigas que passaram de 35 anos, por exemplo, essa questão do congelamento dos óvulos. Algumas pessoas sempre ficam na dúvida. Aqui em Teresina, aqui no nosso estado, a gente consegue congelar os óvulos? É muito caro? Como é que funciona isso? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para também tirar a dúvida da nossa telespectadora e do nosso telespectador. É anual, não é, doutor? Como é que funciona isso? Assim, o congelamento de óvulos, de embriões, é um tratamento que é feito aqui há um bom tempo. Então, não é assim, eu vou ter que ir para outro lugar para fazer, não existe isso. Aqui a gente faz e tem vários relatos, inclusive de mulheres que já congelaram, já descongelaram, já tiveram um filho, descongelaram os outros óvulos restantes, já tiveram de novo, então isso não é um problema. Que, em geral, em termos de custo, o tratamento para você congelar um óvulo, na realidade é um tratamento de fertilização que vai ser completado no futuro. Então, tem os mesmos custos de um tratamento de fertilização normal. Esses custos, eles têm caído ao longo dos anos. O tratamento hoje é acessível, sim. Como eu falei, em todo que quando você se programa, você consegue fazer. Então, não é nada de outro planeta, não é nada que você tenha que ir para outro lugar. E, uma vez feito o planejamento, você vai conseguir tranquilamente preservar sua fertilidade. Com certeza, e aí não vai correr o risco de lá no futuro você se arrepender de não ter congelado seus óvulos, né? Tem pergunta de telespectador aí na tela para o doutor Anatólio, deixa eu colocar aqui, Marquinhos, para que ele possa responder ao vivo. Lembrando que você de casa pode participar da nossa entrevista, tá? Usar anticoncepcional por muitos anos aumenta a infertilidade, doutor? Mito. Mito? Anticoncepcional não dá infertilidade. É uma pergunta muito comum e existe, né, na nossa cultura. Às vezes a gente chega com a paciente no consultório e diz, doutor, minha avó disse que se eu usar anticoncepcional muito tempo, não tem nada a ver. O que acontece às vezes é que a paciente ela não quer engravidar, ela começa a usar o anticoncepcional. E aí quando ela vai engravidar, ela suspende o anticoncepcional e existe um problema. Não causado pelo anticoncepcional, mas porque já existia. Então, é mito dizer que anticoncepcional dá infertilidade. Que doenças podem afetar a infertilidade? Bom, na mulher são vários os problemas que podem causar infertilidade. Nós temos algumas doenças do sistema reprodutor, como algumas inflamações, a doença inflamatória pélvica, que é uma infecção que pode provocar, por exemplo, as obstruções tubárias. Nós temos uma doença inflamatória que hoje tem aumentado muito o seu diagnóstico, que é a endometriose. Nós temos causas externas também, aquela mulher que já teve 2 filhos, ligou e aí depois quer engravidar de novo. É um problema causado externamente, não foi por ela, mas que está ali atrapalhando também. Mas pode reverter essa situação, doutor? Em alguns casos é possível fazer a reversão da laqueadura. Porém, as taxas de sucesso não são tão boas quanto a fertilização, que é o tratamento de reprodução. Sem falar que quando é feita essa reversão, a gente aumenta as chances também de um probleminha que é a gravidez ectópica. Sim. Então, se uma vez perguntado qual seria a melhor opção para a paciente laqueada, é a fertilização. Então, a paciente laqueada, ela pode fazer a fertilização normalmente. Tranquilamente. Né? Isso não vai atrapalhar em nada. Atrapalhar em nada, né? Porque, inclusive, é outra coisa que muitas pessoas perguntam. Às vezes, casou muito jovem, fez a laqueadura muito jovem, né? E lá na frente quer ter um filho, né? E aí, muitas vezes, retarda, inclusive, a procura ao médico especialista para poder ter um filho. E aí a gente já aproveita a oportunidade dessa entrevista para falar para essas mulheres aí que de repente foram laqueadas, estão laqueadas, mas que têm o sonho de engravidar novamente, não é problema, tá? É só procurar aí, doutor Anatólio, que você através de uma consulta pode resolver aí o seu problema. Tem mais pergunta, Marquinhos? Vamos lá. Mais telespectadores aí mandando mensagens aqui para o doutor Anatólio Borges. Nós estamos falando sobre fertilização. Pessoas obesas têm mais dificuldade para engravidar? Alô para o Beto. Beto do Vamos Ver o Sol, olha aí. Sim, a obesidade é algo que pode atrapalhar a gravidez. Geralmente a obesidade ela vem associada a uma série de outras alterações hormonais, alteração do ciclo menstrual,
Essa paciente obesa, ela pode desenvolver um problema de ovulação, ela pode ter uma dificuldade de ovular, que a gente chama de anovulação. Existe uma situação que está relacionada a isso, que é a síndrome dos ovários policísticos, que é uma situação em que a mulher ela tem essa dificuldade de ovular, ela tem um ganho de peso, ela tem uma tendência a ter diabetes, e tudo isso precisa ser controlado para que a gente consiga, ou que ela ovule naturalmente, ou que a gente estimule ela para ovular. Certo. Quais são os tratamentos disponíveis hoje, doutor? Bom, tratamento de reprodução vai desde o simples acompanhamento do ciclo ovulatório, que a gente conhece muito hoje em dia, que é o ultrassom seriado, ou seja, você vai acompanhar ao longo do mês até quando ela vai estar ovulando. E aí, quando ela estiver ovulando, a gente indica que inicie as relações. Até o tratamento mais complexo, que é a fertilização in vitro, em que o embrião ele é fabricado em laboratório. Então, você tira o óvulo da mulher, pega o espermatozoide do homem fora do corpo da mulher e promove a união deles, formando um embrião. Então, a gente vai desde o mais simples, que é a ultrassom seriada, a gente passeia pela indução para a relação, que é um pouco parecido com a seriada, só que aí eu estou induzindo. A gente tem a inseminação intrauterina, que já é um tratamento que, além de eu promover a ovulação, eu vou preparar aquele sêmen, separar os melhores e introduzir dentro do útero. E o melhor, que é a fertilização in vitro. A questão da idade, doutor Anatoly, a gente falou em relação às mulheres, né? A partir dos 35 anos de idade, a mulher ela já vai diminuindo a ovulação, né? É natural isso acontecer, então ela já vai perdendo os ovos. Mas em relação aos homens, tem um telespectador que mandou mensagem aqui, ele disse que tem quase 60 anos, mais de 60 anos. Para o homem é diferente? Independe, doutor? Não, para o homem também há uma queda na produção do sêmen, né? Diferente da mulher que não produz o gameta, o homem ele é capaz de produzir o espermatozoide. No entanto, com o passar dos anos, essa produção ela vai decaindo. Não só o fator idade é importante no que diz respeito à quantidade e à qualidade do sêmen, mas, sobretudo, hoje a gente tem certeza que o estilo de vida do homem é talvez o mais importante para manter a qualidade seminal. Eu costumo falar no consultório que eu tenho uma situação com dois homens, um com 20 anos de idade e outro com 60. Só que o de 20 anos é obeso, tabagista, dorme 3 horas por dia, tem uma vida estressante. E o senhor de 60, ele dorme 8 horas por dia, corre 4 quilômetros por dia, física. Só come uma comidinha leve, não bebe, não fuma. Então, é possível, sim, que esse senhor de 60 anos tenha uma qualidade seminal muito melhor do que esse garoto de 20 anos. Mais pergunta aqui dos nossos telespectadores para o doutor Anatoly Borges. Vamos à próxima pergunta. Mulher de 40 nunca teve filho. É possível engravidar naturalmente? A Laís. É possível, mas, como a gente bem falou, as taxas de gravidez nessa idade, elas caem. Pra você ter ideia, engravidar não é tão fácil como a gente acha. Uma mulher com menos de 30 anos, por mês, a chance dela engravidar naturalmente é de 25%. O que quer dizer? Se eu tiver 4 mulheres saudáveis, com 30 anos de idade, as 4 tiverem relação no período fértil, somente uma dessas 4 irão engravidar. Quando a gente fala em idade mais avançada, por exemplo, 40 anos de idade, a taxa que era em torno de 20% a 25%, cai para 5%, 10%, até menos de 5% em alguns casos. Então, não é tão fácil engravidar depois dos 40, mas é possível acontecer sim. Ok, mais perguntas aí para o doutor Anatoly. Boa noite, eu tenho mioma uterino, será que engravido? É a Francisca. Olha, o mioma, ele é um nódulo benigno do útero que geralmente ele não dificulta a gravidez. No entanto, quando ele está a localização dele é no interior do útero, que a gente chama de mioma submucoso, ele pode atrapalhar sim a gravidez. Mas é fácil o tratamento, existem cirurgias minimamente invasivas, que você retira aquele mioma de dentro do útero, sequer sem corte, faz tudo por
por esteroscopia, então não é um problema fácil de ser solucionado. Fácil de ser solucionado, né, doutor? Ótimo. Mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Quem tem um cisto no ovário pode engravidar? Pode sim, o nome cisto às vezes causa um medo, mas todo mês a mulher tem um cisto, né? Ela produz um cisto, esse cisto que é um cisto funcional, ele cresce, rompe e libera o óvulo, isso é o que a natureza faz. Então, normalmente o cisto não assusta a gente. Existem outros tipos de cistos, por exemplo, o endometrioma, que aí ele já caracteriza uma doença, que é a endometriose, que essa sim pode atrapalhar a engravidar. Mas o cisto simples, funcional, não atrapalha não. Bom, o ideal é que o casal, ou a mulher, ou o homem, que tenha vontade de ser pai e mãe, que acha que tem dificuldades ou que vê em si um problema, o ideal realmente é procurar um médico especialista e não deixar o tempo passar, porque quanto mais o tempo passa, né, doutor, maiores serão as dificuldades. Então, quanto mais precocemente você procura e você identifica, aquilo que o doutor Anatólio falou é muito importante, o casal já tem relações há um bom tempo e não engravidam, tem alguma coisa errada, não fique esperando o tempo passar, procura logo o quanto antes para resolver o problema, né, doutor? Eu acho que esse seu recado é o recado que eu costumo dar. É fantástico o seu depoimento, porque ajuda a gente a abrir o olho, às vezes, de um casal que está em casa, achando que é normal. Na maioria das vezes escuta dos pais, não, besteira, é normal, deixa o tempo passar, deixa o tempo passar. Ou então fala até mesmo com algum profissional que não está tão ligado nisso e menospreza aquele tempo de infertilidade. Então, a dica é essa. Passou de 1 ano para as pacientes com menos de 35 anos, passou de 6 meses para quem tem mais de 35 anos, procure um especialista, para que você possa garantir o sonho de ter um filho. E, de repente, no futuro, aquele casal não fique frustrado por não conseguir ter um filho em casa. Aí fica uma frustração, né, doutor? Aí você para assim, eu queria voltar no tempo, e aí muitas vezes não dá para voltar. Isso Obrigada mesmo. pela entrevista. Eu que doutor agradeço. Anatólio. Um grande abraço a todos. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, vamos para